Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Salve galera, salve quebrada. Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita pela comunidade e para a comunidade, que tem o intuito de garantir o acesso aos direitos humanos através da arte, da cultura e do lazer para o Jardim Nossa Senhora da Paz, aqui em Londrina, também conhecido como Favela da Brataque. Em 2021, nós somos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para gravar uma série de podcasts e entrevistar moradores aqui da Quebrada, dando voz às verdadeiras histórias do bairro, agora contadas não pela mídia racista, mas sim pelos próprios protagonistas desse território, que são os moradores. E assim nasceu o nosso podcast, o podcast Vozes da Comunidade, que foi novamente contemplado esse ano pelo PROMIC e está aqui de volta para mais uma temporada. Eu sou o Léo Paloco, um dos cogestores do coletivo, e eu tenho aqui junto comigo... Eu sou a Isabelle Mariana e eu também sou cogestora do coletivo Ciranda da Paz. Esse ano, o ano de 2022... foi marcado por diversos acontecimentos, e especificamente no final dele, o que ganhou mais força foram as eleições e também o cenário de Copa do Mundo. O entrevistado desse episódio foi convidado justamente por atuar na política tradicional e ao mesmo tempo na política contra-hegemônica. O episódio de hoje, que é intitulado Organizações Coletivas em Tempos de Eleição e Fora dele, traz um personagem incrível que tem uma longa história e que pela primeira vez é um convidado que não é aqui do Jardim Nossa Senhora da Paz, mas que mora em Londrina no Jardim Jockey Club aqui pertinho. Ele foi candidato a prefeito de Londrina em 2016 e candidato a vereador em 2020 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Participou da gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Universidade Estadual de Londrina, mais conhecida como UEL. Vendeu bombons, salgados e sorvetes no atacado e varejo junto com a família. É psicólogo formado pela UEL, infelizmente é torcedor do Palmeiras. Se for para falar várias coisas, a gente ia ficar aqui até amanhã. E eu tô falando do Paulo Silva, mais conhecido como Paulinho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer parte desse podcast. Aí, obrigado, Paulinho. Salve, é isso aí. Vamos trocar essa ideia de boa, com disposição. E pode perguntar aí o que vocês quiserem. E se eu não souber, é isso aí. Vai ficar sem Eu posso começar? Pode começar. Bom, vamos lá então. Primeiro, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você. Quem você é, qual o seu nome, quantos anos você tem, e que você falasse um pouquinho aí sobre como foi a sua infância, onde é que você cresceu. A gente já falou onde você mora hoje, mas se você puder falar um pouquinho sobre a infância também. Bom, eu sou o Paulo Henrique, minha família me chama de Rick. É um nome carinhoso aí que eles dão, mas, enfim, os colegas chamam de Paulinho, enfim. Eu tenho 30 anos, fiz agora dia 12, trintou, rapaziada. E, sei lá, eu sou um garoto, assim, e um jovem negro da quebrada, sonhador como todos nós, assim. Tem sonhos, tem lutas, e muitas lutas desde sempre, assim. Cresci com os meus avós, assim, ali mesmo, aqui na Zona Oeste, no Jockey. E quando eu fiz uns 10 anos, eu mudei para morar com a minha mãe, lá na Zona Norte. E aí eu fiquei até os 20 e poucos lá. Então, estudei a maioria das escolas lá, no Bedúlia, no Olímpia. Enfim, toda a minha adolescência foi ali na Zona Norte, andando de bike, correndo ali, brincando na rua. Foi essa a ideia, assim. E fala um pouquinho pra gente você falou desses dois momentos, né? Do momento ali no Jockey e depois da Zona Norte. Que foi uma troca de 10 anos, né? Com Sim. 10 anos você se mudou. Como que foi essa sua vivência inicial de infância ali no Jockey? Como que era ser criança ali? Você brincava bastante na rua? Ou você era uma criança mais de dentro de casa? E também como que foi essa troca, ainda na infância, lá pra Zona Norte? Então, o Jockey, para quem não conhece, é no extremo oeste da Zona Oeste, assim. Depois desse, é o Bandeirantes, o Jockey, depois do Jockey tem lá perto da exposição e tal, né? Uhum. Então, pro lado de cada avenida e tal. A gente sempre brincava muito na rua, mas no começo, assim, eu peguei numa época que
tava começando a asfaltar, então os meus avós e a comunidade ali se organizou Eu vi tudo muito isso, assim, eu vi essa organização dos moradores, dos bairros nascer ali, e tipo, a gente brigando por asfaltar, por coisas mínimas, assim, na estrutura na rua ali, que era uma rua... É uma rua só, basicamente, era bem isolada. Hoje tem vários prédios ali, tem a PUC, onde era o Jockey, enfim. Mas a gente sempre brincou na rua ali, sempre foi muito tranquilo, conhecendo todo mundo, todas as famílias ali já estavam há muito tempo, ali naquela rua, naquele bairro. Então sempre foi mais gostoso, assim, a gente brincava, tinha horário de ir pra escola, ia pra escola, estudei no Casuco. Ali no Bandeirantes. Ali no Bandeirantes, a gente ia andando e voltava andando. E depois à tarde dava aquela brincadeira, assim, né? De criança mesmo, tranquilo. Eu lembro muito, o que me marcou muito a nossa infância foi o projeto Criança Feliz, que era um projeto que a minha avó tinha ali na comunidade. E tinha várias crianças, assim, dezenas e dezenas de crianças. E ela tinha esse projeto junto com os moradores ali. Muito parecido com o que o Ciranda toca hoje, né? Esse projeto não existe mais, infelizmente, mas marcou ali uma geração, assim, que até hoje lembra da minha avó e comenta e vai lá. Esses dias mesmo foi uma das crianças de muito tempo atrás que ela ajudou a cuidar no projeto. Então eu curti muito, assim, essa infância ali, foi muito da hora, assim. E na Zona Norte isso permaneceu? Ou já mudou o cenário? Na Zona Norte deu uma mudança, porque ali na Zona Oeste, quando eu morava com meus avós, era casa própria. Então esse fator, eu fui morar com a minha mãe, era aluguel. E eu tinha vários outros... somos vários irmãos, somos em 8. E lá você tava com os 8? Não, lá não tinha nascido todo mundo, mas era 5, na verdade, né? E aí... E quem é você, dos 8? Assim, você tá em qual? Eu sou o terceiro. O terceiro. O terceiro. A mais velha que morava com a minha avó, aí depois veio a Thaís, depois eu, depois a Tamires, o Davi, e aí vem outros. Família numerosa. Sim. E ali, tipo, esse primeiro fator, assim, que pode parecer coisa boba, mas só pelo fato de eu morar numa casa alugada, então eu morei em várias casas no mesmo bairro, no Maria, morei no Violim, depois a gente mudou de novo pro Maria, depois foi mudando em várias casas, então cada ano basicamente a gente tava mudando, assim. Era no começo que eu morei lá, a gente morou quase 2 anos na mesma casa, mas depois a gente ficou um período sempre mudando, quase todo ano, 1 ano e meio, 2 anos, mudava de novo. Isso, de certa forma, deu uma impactada, assim, no sentido de com quem você brinca na rua, você não... Tipo, você tem ali, começa a fazer amizade na comunidade, mas já tá mudando. Então, isso, fato, já é uma diferença. E isso irritava bastante, né? Porque é chato mudar. Quando isso começa a ter um amigo ali... Enfim, bem depois você vai percebendo que é uma realidade de muita gente, né? Aqui na cidade. Que não tem casa própria e por causa disso... Mas é isso. Então, na periferia, independentemente de várias quebradas que eu passei, as dificuldades eram as mesmas e o cenário era o mesmo. As pessoas sempre muito lutadoras e batalhadoras, né? Mas que não tinham espaço, né, de ser retratado, né? Essas lutas geralmente não eram faladas, né? E eu sempre estudei ali no Bedulha. No primeiro colégio que eu estudei foi no Fernando de Barros Pinto, ali mais pro violino. E depois foi o Bedulha até o segundão. Depois eu fiz o segundo e o terceiro no Olímpia. Né? Que eles estão tentando privatizar, infelizmente, né? Sim. Mas não vai conseguir isso aí. Não vai. Você falou, né, um pouco sobre a sua trajetória, assim, da infância. E, diferente de muitas pessoas, a sua trajetória como sua consciência, né, de classe, consciência racial, parece que veio um pouco anterior por conta dos seus avós, que pareciam ser bem ativos, assim, né, nas causas sociais. Como que foi isso pra você? Verdade. Os meus avós sempre foram muito... eles sempre falaram que a gente precisa lutar para conquistar as coisas. Então, se a gente quer uma melhoria no bairro, quer um asfalto na rua, ninguém vai chegar lá dar de presente. Vai ter que ter alguma mobilização. E faz sentido eles falarem isso, porque ainda mais naquela época, meu avô veio pra cá, assim, década de 50. Então, tipo... você poderia falar o nome dos seus avós? O meu avô é o José Gomes da Silva, mas ele é mais conhecido como Zé do Bode, porque ele é sanfoneiro e tem toda essa história aí. Então você vê o sanfoneiro Zé do Bode com um chapeuzinho de couro, uma geral, assim, conhece, assim, no centro, a galera mais velha. Ele fica andando aí pelo bairro, a galera conhece. E a minha avó é Lindaura Lopes. Ela
ela sempre foi uma liderança muito forte ali na rua, né? Então, geral ali da rua também conhece. Você vai lá bater um papo, ela já quer dar um café, é igual vó, né? A vó é assim, não tem jeito. Já quer conversar e tal, ela é bem ativa nesse sentido. E essa referência política foi com eles por conta desse fator, deles sempre estarem fazendo alguma coisa, então sempre teve ali a organização da associação de bairros, eles que mobilizaram, o projeto Criança Feliz, a minha avó que mobilizava para tirar as crianças da rua e de contato com outras questões, né, tipo o próprio tráfico, outras questões que eram difíceis lá no bairro, né, para dar uma atividade para essas crianças, né? Então sempre teve essas atividades ali. E aí isso foi a minha primeira referência, assim, bem depois você vai percebendo que é uma referência de fazer política, porque é isso, é algo que está sendo feito para transformar a realidade, para de fato impactar as vidas das pessoas que estão ali, da quebrada, da periferia, e que isso de fato transforma mesmo, porque muitas crianças que tiveram contato com esse projeto depois tiveram outras perspectivas, né, de construir a vida, a família, enfim, e são muito gratos, assim. Então, minha avó deu oportunidade para muita gente, e essa foi a minha primeira referência. E eles sempre foram envolvidos, então sempre tinha uma eleição, alguma coisa assim, eles iam atrás de querer saber o que essa galera que estava eleita nova ali poderia, tipo, com quem eles poderiam conversar para buscar alguma coisa para o bairro. Não no sentido que acontece muito hoje, da galera da cúpula, de fazer um lobby, tipo, não, agora você foi eleito, eu te paguei. Não é sobre isso, porque da quebrada não tem essa força, né? Você é da periferia, você não consegue fazer lobby. Mas de querer ir atrás e saber e estar sempre ali brigando pelo seu, tá ligado? Pelo nosso. Então, essa foi uma das primeiras referências. Então, eu sempre convivia nesse meio e eu sempre estava no horizonte ali, isso. Depois que eu fui morar com a minha mãe, isso diminuiu muito, porque minha mãe a minha família ali com a minha mãe não era muito vinculada a nenhuma atividade grande, assim, política. E depois que eu entrei na faculdade, que eu, primeiro dia de aula lá, que estava tendo um protesto contra o aumento da RU, eu falei pra minha irmã, mano, vamos colar ali. E aí, desde então, eu Não parou. Não parei mais. Vamos segurar essa história. Acho que a gente pode abordar ela mais pra frente. Mas então, pelo que eu entendi, os seus avós foram grandes referências pra você. E parece que pra muita gente, né? Não só pra você, mas pra uma galera aí que conviveu com eles e que, enfim, eles estavam sempre... A sua avó, né, tinha o projeto, enfim, eu acredito que foram grandes influências. E só uma questãozinha. Da onde que os seus avós são? Porque você citou que o seu avô é sanfoneiro. Os seus avós são daqui mesmo? Porque Londrina é uma cidade relativamente recente. Então, quando alguém fala avó, eu já penso. Mas veio da onde? Porque normalmente não é daqui. Né? A cidade conheci alguns avós. Acho que eu não conheço. Para a geração dos avós foram os que vieram para cá. Sua família veio de onde? Meu avô veio do norte de Minas, sul da Bahia. Itacarambi, e minha avó veio do Pernambuco, e eles se encontraram aqui, né? Então ele fez toda essa passagem mesmo de migração. Lá na faculdade eu aprendi muito isso, o quanto que faz sentido e fazia parte da minha história, né? Que a maioria da população negra de Londrina, que veio década de 40, 50, 60 para cá, veio de Minas, Bahia, Pernambuco, a maioria, e fez aquela passagem, bem aquela migração mesmo. Tem vários forrós que contam essa história, e não só forrós, mas outras músicas populares que contam essa história, livros também, né, na literatura, dessa migração, né, desse sertanejo que passou por São Paulo e de São Paulo veio para o norte do Paraná. E meu avô veio aqui para trabalhar mesmo, para ganhar a vida. O pai dele vinha antes aqui, às vezes, para ganhar um dinheiro e voltava para lá. Mas ele veio com 16 anos, falou, tô indo e, tipo, não vou mais passar fome, nessa pegada mesmo. E ele encontrou alguns irmãos dele que já estavam aqui mais velhos. E desde então não voltou mais. E aí ele encontrou minha avó numa outra fazenda próxima, assim, viu, gostou. Aí eles começaram a conversar e se casaram, né? Muito jovens, assim, né?
E tá você aqui hoje. E tá eu aqui hoje. Com a sua família de muitos irmãos. Ó, você citou aqui agora há pouquinho, já entrou aqui no assunto da universidade, né? A gente já citou que você é formado em psicologia. Então vamos para esse assunto agora. Você entrou na UEL em 2013, é isso, né? Verdade. Bom, você entrou em 2013 e se formou agora, em 2022. Sim. Bom, psicologia é um curso integral. Eu cursei um curso integral também, 5 como anos você. também. 5 anos também. Eu entendo como que é, e a realidade é de você não conseguir trabalhar. Então, se você faz um curso integral, você vai ter muita dificuldade em conseguir ter um emprego, que nunca vai conseguir ser uma coisa formal, né? Acredito que essa é a mesma situação aí para qualquer curso como que eu fiz. E viver de, enfim, um freela ou outro, alguma coisa ali informal, é uma coisa muito difícil. Então, normalmente as pessoas precisam ser bancadas para se manter na faculdade fazendo um curso integral. Como que foi isso para você? Né, entrar em Psico-UEL, da onde surgiu essa vontade? Fala pra gente um pouquinho sobre esse processo para entrar e como que foi se manter, visto que a gente sabe que não é fácil. Bom, eu me formei na escola em 2009 e não tinha essa perspectiva de faculdade. A gente comentava, assim, eu via as universidades privadas lá na frente e tentar vender os cursos deles, mas assim, era uma coisa que não fazia sentido para mim. Eu trabalhava, sempre trabalhei, fiz 16 anos, desde então comecei a trabalhar como em carteira assinada, como jovem aprendiz e tal. E antes disso sempre trabalhei vendendo coisa na rua, fazendo bombom, vendendo salgado também. Isso ali na Zona Norte? Isso tudo na Saúde, ali na Zona Norte, sempre assim, né, ajudando em casa. Estudava e chegava daí da escola e à tarde fazia as coisas e vendia. Então sempre foi tava muito fora do horizonte. Fazer faculdade quase que não existia essa possibilidade. E eu formei, tava trabalhando, né, e minha irmã, a Thaís, que veio antes, né? Ela falou assim, ela viu um cartaz, né? Falou assim, Rick, vamos fazer uma faculdade, assim? Vamos, o que você acha? Eu falei, não sei, né? Podemos tentar. E acabou que não rolou. E isso em 2011 para 2012, voltou ela falou de novo. Não, vamos se inscrever agora, vamos fazer, é isso aí mesmo, temos que ir pra cima. Daí eu falei, mas eu nem sei o que eu vou fazer, tá ligado? O que eu vou fazer? Não, vamos se inscrever, vamos entrar num cursinho popular, tem cursinho de graça. Eu falei, tem, então bora. E aí, lá a gente decide. Daí ela se aproximou e curtiu muito a ideia do serviço social e queria fazer para isso. E eu até o meio do ano, fazendo cursinho ali, não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia o que eu estava em dúvida, né, entre psicologia, geografia e história. E aí, essas eram as minhas opções, assim, né? Mas eu falei, eu preciso de um curso que ser professor tá fora de questão pelo fato, não de eu não gostar, mas eu sabia que é uma profissão que é muito difícil. Os professores são muito mal valorizados e não ganham quase nada. Eu falei, ao menos algum dinheirinho eu queria ganhar com isso, tá ligado? Ter uma vida um pouquinho melhor, já que eu vou fazer faculdade, então, né? E eu trabalhava de madrugada, lá na Dixitog, antiga Dixitog, hoje é outro nome lá, né? Então, eu entrava daí no cursinho no final da tarde, 7 horas, ia até às 10, ia pro trabalho, das 11 às 6 eu trabalhava. Depois dormia de manhã, e essa foi minha rotina em 2012 inteira. E aí eu decidi por psicologia, né, faltando alguns meses pro vestibular. Fui super mal no Enem, desanimei pra caralho, tipo, assim, fui malzão, e eu sempre fui muito tranquilo pra fazer prova, assim. Nunca fui de apavorar muito. Então eu falei, o negócio é ficar tranquilo, porque a maioria das pessoas vai mal porque estão super nervosas, né? Então eu consegui manter a calma e tal, mas fui mal no Enem, já deu uma desanimada. E o vestibular da UEL era o primeiro vestibular que acontecia escrito, sabe? Dissertativo as questões. E aí, na segunda fase, né? Na primeira fase, eu acertei as questões necessárias para passar, me inscrevi por cotas e tudo mais. E aí, mesmo assim, eu atingi o mínimo lá para passar para a segunda fase. E na segunda fase, eu falei, agora vamos ver, né? Agora é a prova escrita, não sei o quê. Mas deu tudo certo, nós passei em psicologia, ela passou em serviço social, a gente entrou. E foi muito louco, assim, eu estava confiante que eu estava fazendo uma boa prova, mas
não caía a ficha. Só caiu a ficha quando eu vi, eu lembro até hoje, assim, desse dia. Eu cheguei cansadão, assim, do trampo, eu sabia que ia sair o resultado. Mas eu tava muito cansado e fui dormir. Cheguei 6h30 da manhã, 7 horas da manhã em casa, 1 hora de busão, da Zona Norte pra Zona Oeste, e fui dormir. Falei, vó, me acorda lá pelo meio-dia. E já ia ter saído a lista, né? Que a galera foi lá pro aterro, aquela coisa toda. Eu falei, nem vou, tô muito sono. E aí eu acordo e tento entrar no site congestionadaço, assim, não conseguia. Aí a Thaís me liga, ela me liga. Eu não quis saber. A minha irmã me liga falando, Rick, você passou antes de eu conseguir olhar. Eu falei, nossa, não acredito, tá ligado? Foi uma sensação muito louca. Foi que louco isso, né? Essas memórias de coisas alegres, e isso faz uma parte, assim, que eu sempre tenho a mesma memória. Foi um momento muito feliz da minha vida de eu poder passar. E aí, é óbvio que depois eu comecei a pensar, e agora? Como é que eu vou fazer para fazer o curso que eu passei sem nem poder trabalhar? Aí a gente descobre que o mais fácil é entrar, né? Exatamente. Sim, exatamente. A permanência é o difícil. Exatamente. Mas aí eu até falei com a Thaís, falei, mano, mas eu passei agora, então, como é que vai ser? Ela, não, vamos se inscrever. Se inscreve aí, faz a matrícula e bora pra frente, né? Vai dar certo. Daí eu falei pros meus avós, eles super apoiaram e falaram, não, fica tranquilo que um teto você tem, a casa é sua, e se precisar não trabalhar, ou se só conseguir fazer uns bicos, alguma coisa, que não vai ter problema, se forma, meu filho. Meus avós sempre deram muito apoio. Se hoje eu sou psicóloga, é por eles, assim. Senão não ia ser. É isso. E como foi, tipo, o ambiente universitário? Assim, como foi chegar lá e ver outra realidade, né? Porque outra realidade, você começa a conviver com pessoas, tipo, muito diferentes, com vivências muito diferentes, jeitos muito diferentes, né? Como que foi pra você, assim, em poucas palavras, foi chocante, mano. Foi chocante porque, de fato, outras realidades que, né, tipo, a questão social mesmo, minha sala de aula tinha pessoas ali, né? Tipo, a juventude geral, todas as cores, mas majoritariamente a galera da quebrada e pobre, e todos pobres, né? Óbvio, né? Majoritariamente não, todo mundo pobre, e a maioria negro e tal. E o primeiro impacto, assim, que você entra na sala é geral branco, maluco. Todo lugar que você olha, tem muita gente, que você vê que, tipo, tá em outra condição, tá em outro universo, parece que é outra cidade, assim. E diferente do que eu sempre estou acostumado, dos ambientes que eu tava, né? A maioria ali, jovens que vieram de escola particular, nunca trabalharam, então tem outra história de vida, outra dinâmica de tudo, assim. Mas eu já me aconcheguei ali e me aquilombei com a galera, os meus amigos, que alguns eu levo até hoje, né? Que era a galera da quebrada também, que entrou ali por cotas e tal, nesse processo das cotas da UEL. E tinha algumas pessoas, assim, que eram da minha história, da minha vivência, né? Que entrou junto. Isso é totalmente diferente, né? Porque se eu tivesse sozinho numa sala, que eu não tivesse possibilidade de contato com nenhuma pessoa que veio da quebrada igual eu, não sei se eu teria terminado, assim. Porque já é um ambiente muito pesado, assim, nesse sentido, porque primeiro você já começa a chegar lá, mesmo eu tendo estudado bastante para entrar e ler e várias coisas assim, o que é exigido ali de escrita e de esforço é outra fita, assim, que nós não tem na escola de base, assim, é um negócio que, aí que você fica indignado, porque é um negócio que você vê que a educação que é dada para nós é para justamente ainda estar naqueles moldes que era antigamente, que se você é da classe trabalhadora, é pobre, você não vai acessar a universidade. A educação era separada assim. Você vai trabalhar, vai no máximo fazer um curso técnico. A história do Lula, né? O Lula, pobre, não sei o que lá, ele fez o quê? Fez um curso torneiro mecânico. Era assim, a educação era separada assim. E a elite não, a elite ia para as escolas superiores, né? Para o ensino superior. E ainda hoje não é assim, mas acaba sendo. Porque a educação que é dada para nós não é para você passar no vestibular da UEL, pô. Então você vai ter que lutar 1000 vezes mais para estar lá dentro. Quando você chegou lá, você se
Mas né, esse foi o viu choque, isso. mas veio a certeza, tipo, mano, eu tive essa oportunidade, eu vou concluir isso aqui, tá ligado? Daí eu passei quando eu passei pela entrevista de cotas, que tem uma banca examinadora, Uhum. e eu fui entrevistado por algumas pessoas que estavam lá, e dentre elas a dona Vilma, a Yamokumbi. Ela tava na minha banca, e ela falou uma frase que me marcou eternamente, assim, ela falou assim, ó, ela falou que era uma oportunidade muito, muito grande que a gente estava tendo e que muita gente lutou antes da gente pra gente ter aquela oportunidade. E eles falaram assim, eu só peço uma coisa pra vocês, só não vai se embranquecer nessa universidade. E aquilo me impactou porque eu não sabia do que ela estava falando. Tipo, sempre teve essa consciência de que, pô, eu sou de quebrada, nós é preto e tal, mas não de uma forma, não desses termos que ela tava colocando. Eu falei, o que é isso, tá ligado? O que é embranquecer? Daí eu saí da reunião e conversei com a galera que tava ali, que era do NEAB, não sei o que, e fui querer conhecer mais. Quem que debatia isso, o que tava acontecendo, quem que discutia essas questões. E aí eu me aproximei do NEAB, me aproximei do PROP, que foi o Programa de Permanência, que é um programa que levava nas escolas públicas, e ainda leva, eu levo os bolsistas para falar das cotas raciais e sociais para a molecada, do terceirão, do segundão, que tá para se formar, e falar para eles do vestibular da UEL, da gratuidade, falar do calendário para a galera se inscrever na UEL e entrar na faculdade. E aí eu tive lá a oportunidade de voltar no meu colégio, falar para a juventude ali, foi muito louco isso, porque se perceber que cada ano que passa entra mais gente como a gente na universidade, e que de fato esse é o papel, né? É uma universidade pública, e como que não tem o povo aqui, tá ligado? E aproveitando esse gancho que você deu, de início da faculdade, de conhecer novas pessoas, de estar em contato com novos movimentos e estar absorvendo essas coisas novas, resgatando ali a historinha que você contou agora um pouco, já na sua primeira semana de aula, você já teve contato ali através de um movimento do RU, que eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor, com uma galera que depois foi determinante para o restante da sua trajetória, Sim. né? Então a gente já falou um pouquinho sobre a sua trajetória política ainda dentro de casa com os seus avós, agora conta pra gente um pouquinho sobre como foi isso na vida adulta. Cara, foi muito louco, porque era um turbilhão, né? 2013. Nossa. Se as pessoas se lembrem, 2013 foi os O grandes... início de muita coisa. Início Começou de- a desandar. Muita coisa de protesto. E isso a gente tava tendo essa vivência na universidade também. Então, no começo, quando eu entrei, ali pra fevereiro, março, começou um rumor de que ia aumentar o RU, de 2,10 para 2,70. RU, que é o restaurante universitário. Restaurante universitário, né? Pra quem não exato. sabe. Só uma curiosidade, uma parte. Meu primeiro dia teve a calorada, não sei o que, e a psicologia a gente faz uma semana de recepção dos calouros, né? Que, tipo, então a gente não tem aula, a gente vai para conhecer, para se interagir no curso, nos grupos ali, conhecer os veteranos e apresentar a universidade para nós. E a psico faz uma semana dessa integração. E no primeiro dia, daí eu falei, beleza, a hora do almoço, né? Já preocupado, né? Quem sabe onde é o RU, eu não faço ideia, o negócio é gigante. E aí a galera falou assim, não, fica tranquilo, vai essa galera aqui pra RU. Tal, eu só fitando a galera, beleza, fulano vai pra RU. Então, me avisa a hora que vocês for, beleza, né? E aí, interagindo, conversando com a galera, eu olho, cadê a galera que vai pra RU, pô? Tipo, ninguém tava... E eu, vai pra RU? Não. Vai pra RU? Não. Ninguém vai pra RU, pô. Eu falei, e aí, vamos caçar esse tal desse RU. E eu saí pro Pinguim, mano, ali do CCB, achando que era o RU. E eu, tipo, tava com dinheiro Você não no pegou bolso. comida, né? Comi ali. Aí, tipo, eu falei, bagulho mó caro. Daí eu falei assim, acabou meu dinheiro da semana, tá ligado? E agora? Tipo assim, falei, esse é o RU? E eu achando que era o RU. E eu comendo mó pouquinho, assim, o bagulho deu uma pancada, tá ligado? E aí, tipo... Isso porque naquela época eu imagino Não, ainda bem que você tinha dinheiro, que na hora que você falou, daí eu comi no Pinguim, eu pensei, Pô, mano, é com verdade. R$2 no bolso. Não, A comida R$30. as cantinas de hoje lá da UEL não ia dar nem pra você bizarro. pagar. Aí, tipo, a minha irmã me zoou pra caralho, porque daí ela falou, tipo, porra, como assim? Você comeu no Pinguim achando que era RU, pô. Aí, daí, o segundo dia eu já aprendi onde era RU e tal. Daí, só pra contar... Nossa, é foda, né? Coitado, pobre só se fode, né? E aí, teve esse rumor do aumento da RU. Daí a galera, tipo, se juntou a alguns CAs, assim,
SEAD Psico, Biologia, Ciências Sociais, várias Quanto a galera. Rio custava na época? 2,10, estava aumentando para 2,70. Hoje é... 4,70, É. acho. Acho que é. Eu acho As que é bolsas até 4,70. hoje não aumentou, né? É. Enfim, aí tipo... 400 daquelas militando, 400 reais pra poder... E aí eu fiquei sabendo, não, vai ter um ato na Rio lá em frente e é isso aí, contra o aumento e não sei o quê. Aí eu falei, não, Thaís, vamos colar nesse ato, vai ter um ato pá. A galera fez a passagem assim em algumas salas e contaram lá na recepção dos calouros que ia ter isso. Daí uma galera foi, eu falei, não, Thaís, vamos, ela, vamos. Daí nós foi. E ali eu conheci algumas pessoas que eu conheço até hoje e que foram determinantes, assim, nessa trajetória política. O Rio acabou aumentando, mas não sem muita luta, teve catracaço, galera pulou a catraca pra, tipo, manifestar, fazer jogral e toda a questão do movimento estudantil. E ali eu conheci geral, assim, daquela época que organizava centros acadêmicos, Diretório Central dos Estudantes, enfim, vários movimentos de juventude que se organizavam ali, que eu fui conhecendo ao longo daquele ano, assim, né? Aí depois daquele ano teve junho de 2013 que explodiu o ato. Aqui em Londrina a gente fez um ato, tinha 20, 30 mil pessoas, assim, Mas o ato aqui em Londrina era pelo quê? Só pra... Então, era aquela aquele geleia montante total, cada de uma mil coisa, coisa. exato, tipo, então era pela saúde, enfim, geral, era várias coisas. E ali não tinha desandado ainda, né? Tipo, calda, Tava no né? comecinho, Tava assim. muito contra a precarização dos serviços públicos, né, no geral. E depois, no final do ano, em 2014, no final de 2013 para 2014, aí que começou a ter tudo que a gente viu, assim, né? Acompanhou. Mas ali no meio do ano, a gente começou a juntar um movimento que foi um movimento Necessidade e Vontade. A galera que é mais antiga ali de UEL vai conhecer. E tem na internet várias coisas disso e tal. E foi um movimento que foi juntando vários estudantes para retomar a gestão do DCE que estava na mão da extrema-direita. Era ainda o senhor FB, que era o DCE, né? E aí, tipo, o DCE estava de portas fechadas e não levava a demanda dos estudantes, né? Tanto de acesso à permanência, quanto por luta por mais bolsa, luta por baratear o RU, enfim, essas lutas que eram mais de acesso à permanência mesmo. DCE que é Diretório Central dos Estudantes. Né? E o DCE tava meio que fechado, assim, porque era uma galera mais corporativista e tal. E a direita, enfim. E aí a gente se juntou nesse movimento de Necessidade e Vontade, juntou muitos cursos, juntou muitos estudantes. E, tipo, daí depois, no final do ano, virou uma chapa para gestão do DCE, que no final foi uma das 13, maiores 2013. eleições, assim, sim. Foi uma das maiores eleições, que deu mais de 6 mil votos. E até hoje nunca teve legal. outro desse jeito. E que juntaram 4 chapas e nós era a chapa 3. E que era alguns coletivos, né? Vinculados ao campo popular, dentro da UNE, a oposição de esquerda, que até então era oposição de esquerda, vários coletivos. E eu entrei pro Rompendo Amarras, que foi o primeiro coletivo que eu entrei, que eu conheci a galera. Tinha Isso o pessoal, na UEL também, né? isso Tudo... na UEL ali, Aham. que era uma galera mais da biologia, que também tinha um pessoal na psicologia, tinha um pessoal na enfermagem, galera muito militante, assim, na época. Tinha rumores, naquela época já tinha começado a ideia de privatizar o HU, o Hospital Universitário, Que tá agora em que é o hospital debate, público. E era a EBSER, que era a Empresa Brasileira de Serviços Públicos de Saúde, que é uma empresa que começou a privatizar vários HUs das federais, e ela pegava a gestão desse HU e, tipo, começava a falar assim, beleza, agora vai dividir SUS e privado. E o privado começava a ter cada vez mais as melhores estruturas dos hospitais. E a portinha do SUS, que é a galera mais pobre, tinha cada vez mais o bagulho precarizado, tá ligado? E eles queriam colocar isso no HU naquela época. E teve vários debates, e a gente foi, né? Esse movimento foi lá pra ser contra. O Rompendo Amarras e o Necessidade e Vontade. Tudo junto nesse vários cursos. Eu comecei a fazer parte do Rompendo Amarras, mas o Rompendo Amarras fazia parte de organizar essa coisa mais ampla, né? Entendi. Que a gente acreditava que tem que ser juntar o mais amplo possível ali de
do movimento estudantil para a gente, em unidade, conseguir pautar essas questões maiores, né? E aí, aquele projeto meio que foi derrotado ali até então, da EBSER, mas agora volta agora, né? Com essa privatização do HU a nível estadual, assim, né? Vamos ver, eu boto muita fé na molecada que é muito militante, muito engajado e vai conseguir derrotar esse projeto aí. E o que veio depois? Né? Você citou aí que você começou então. Lá nessa primeira semana, já conheceu uma galera e daí depois já não parou, porque foi você e muita gente que se organizou e daí deram início lá ao Necessidade de Vontade, depois quando viram já tava com a chapa foi eleita, e o que veio na sequência? Foi eleita. E outra coisa também, que é o MNU. Isso, que eu ia querer perguntar pra você, porque na pré-entrevista, né, vamos dizer assim, você comentou sobre isso também, se você puder encaixar aí pra falar um pouquinho Tá. pra gente. O MNU vem mais pra frente, mas eu posso... Vamos na sequência, então. Eu Pegar aí dessa posso parte. comentar. Depois disso, em 2014, esse Rompendo Amarras que eu entrei, esse coletivo, ele estava em processo de fusão com outros coletivos de juventude no Brasil, assim. Galera do Rio de Janeiro e de outros lugares. Tinha algumas regiões, né? Tinha o pessoal do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o pessoal de Brasília, tinha um pessoal... Bahia, Ceará era mais forte ali, então E era uma organização só estudantil, de movimento estudantil. Era de juventude, né? Ah, entendi. E aí o Rompendo Amarras era mais universitária, da galera universitária. E aí tinha outra galera, que era o Levante, que não é o LPJ, Levante Popular da Juventude, é um outro Levante que existia à época, que também era universitário, e tinha outros coletivos de outros lugares, do norte, do centro-oeste, que também faziam uma luta... da terra, fazia uma luta indígena, levava a pauta indígena, levava outras pautas, né, além da universitária. Então aí começou a entrar uma galera muito de quebrada, principalmente no Rio de Janeiro, Ceará e outros estados. Começou a entrar uma galera muito de quebrada, de favela mesmo, organizando ocupação por moradia, organizando pauta da juventude, principalmente roda de hip hop, né, cultura, debatendo muito forte cultura. E aí começou a aglutinar esses coletivos e a ideia era de fazer um movimento nacional. Isso em 2014, em janeiro a gente foi para Niterói, no Rio, e fundamos o RUA, que é o Juventude Anticapitalista. Em 2014, e aí nasceu desse aglomerado de vários coletivos e várias experiências. A maioria da galera era universitária, mas a maioria dessa galera universitária era uma galera que estava vindo de quebrada e de favela também. Então, aglutinava essas lutas, né? Tipo, de juventude que estava na universidade, que tinha essa experiência universitária, mas também que tinha que não era daquela classe universitária tradicional, né? E o RUA surgiu em que ano? 2014. Nossa, 2014. A gente só andou um aninho aqui de 13 para 14. E aí, já bastante coisa ainda pra de falar. 2014 para 2015, eu fiquei militando muito no RUA, né? Organizando ali centro acadêmico, organizando essas lutas e entrando em contato com várias outras experiências no Brasil. Isso foi muito louco, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? Fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Brasília. A gente derrotou em 2014 para 2015 a redução da maioridade penal, que o Eduardo Cunha queria aprovar, né, para começar a prender a molecada desde os 14 anos. E aí a gente fez uma campanha nacional, que foi o RUA e outros coletivos, muita gente, e partidos e tal, que era o Amanhecer pela Juventude. E aí a gente pautava e falava que a saída não era encarcerando, mas era... A juventude estava precarizada, não tinha educação, a juventude não tinha acesso à cultura, não tinha acesso a lazer, não tinha acesso a esporte, e que é uma juventude de quebrada, principalmente, que ia ser encarcerada e morta, e que é, inclusive, encarcerada e morta, e que o Estado não olha para esse lado. Então a gente mobilizou mesmo as pessoas, conversando com gente. E a gente conseguiu virar, a gente foi lá para Brasília, foi vários busão de vários lugares, e vários movimentos de favela e tal, e a gente conseguiu barrar isso, a redução, que agora os caras querem colocar de novo na pauta, né? Como sempre, golpista, né? Os caras perdem uma vez e querem tentar continuar o jeito, a ideia deles, né? Então, e aí, nesse ano, 2014, 2015, eu conheci uma galera, fui me aproximando de uma galera do PSOL,
E aí eu decidi me filiar e desde então eu dentro do PSOL, eu me organizo ali e pude pautar melhor e com mais, assim, com mais gente, mais propriedade, outras pautas para além daquela questão universitária, sabe? E aí eu comecei a colocar com mais força e voz as questões da periferia, da quebrada, da negritude, e aí eu comecei a conhecer o movimento negro, aí eu comecei a ler sobre a história do movimento negro, estando também lá no NEAB, na UEL, né? E eu pude ver e saber do MNU, tá ligado? Você perguntou do MNU. E aí ficou nisso, né? Pra mim ficou uma coisa assim, a primeira vez que eu tive contato que eu lia, ficou uma coisa como do passado, coisa que tá lá no passado. Que não, Você pode falar o significado da sigla? que é o Movimento Negro Unificado. Uhum. E o MNU ele nasce na década de 70, na luta contra a ditadura, que era proibido fazer qualquer tipo de protesto na rua mesmo. E o MNU ele é fundado, o Movimento Negro Unificado, contra um protesto da morte de jovens que foram assassinados. E eles se organizam, fazem um manifesto e vão para a escadaria lá em São Paulo, vão para a escadaria, tem as fotos históricas, não sei o quê, e vai pra rua, mano, em pleno no período mais brutal da ditadura, que você não podia fazer isso. E o movimento, todos os outros organizações e partidos foram atacados, né? Naquela época, as organizações que eram mais tradicionais, brancas e tal, foram muito fortemente atacadas e muitas ou tinham deixado de existir ou as que existiam não queriam fazer esse tipo de enfrentamento. Não tinham essa capacidade política de fazer esse tipo de enfrentamento. E o MNU, naquela época, ele foi o pontapé assim, da retomada popular contra a ditadura, né? Que foi pelo povo negro, né? E aí eles lançam um manifesto, lançam depois, alguns anos depois, em 76, lança o programa do MNU e que ele é pautado em determinados pontos, assim, o foco dele é população negra e de favela e de quebrada. E foi no PSOL que você começou a ter esse contato com essas outras pautas, que não só a estudantil universitária. Exatamente. Daí eu comecei a debater e lutar contra o genocídio da população negra, da juventude, pautar a juventude negra. E aí eu fui conhecendo o movimento negro, e aí a história do movimento negro, fui conhecendo pessoas muito mais velhas que já tinham militado na época no MNU, e começaram a me falar que o MNU não estava só nos capítulos da história ou no jornal, numa capa de jornal, mas que ele existia, tá ligado? E que existia a forma de se organizar. Daí lá em 2017 eu me organizo no MNU, que é tinha uma galera preta no PSOL, que eu tava, né, que a gente chama, que era o Quilombo, e eu comecei dentro do PSOL tinha uma organização que eu fazia parte, e a gente sempre se organizou entre os militantes negros dessa organização. E a gente sempre puxou outros militantes negros de outras organizações, porque o PSOL ele não é uma organização ele tem várias organizações dentro dele que pensam e têm seu pensamento diferente e que disputam as ideias do partido. E a gente sempre tentou juntar as pessoas negras do partido para pautar e debater política antirracista, né, e avanço da política e de combate ao racismo no Brasil. E eu conheci essa galera histórica, os griots, os mais velhos, assim, e aí foi vários encontros que eu fui no Rio, em São Paulo, daí a gente decidiu filiar no MNU e desde então a gente está conseguindo tocar algumas coisinhas. Veio pandemia, várias coisas, né, desses 2 anos a gente não conseguiu fazer muita coisa, a gente fez um ato em 2021, né, mas depois a gente começou a reconduzir e retocar as coisas agora, né. E aí eu tô com mais força, tanto dentro do MNU, conseguindo voltar a ter algumas atividades agora, e no PSOL, né? Essa é o que eu mais me organizo agora, sim. Bom, já que você já terminou aqui essa resposta em PSOL, vamos um pouquinho para esse assunto que eu acho que é o que mais vai render, que é a sua candidatura para prefeito de Londrina. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pra galera aí que tá ouvindo,
como que foi isso, né? Você contou apenas que você se filiou ao PSOL, iniciou uma trajetória onde você teve contato com várias pautas. Como que isso levou você a ser candidato a prefeito aqui da cidade? Posteriormente, agora também pelo PSOL, né, na eleição desse ano, você se candidatou a 20, perdão. De 20 você se candidatou depois a vereador. Então conta pra gente um pouquinho. Vamos começar com essa pergunta e depois a gente vai pras polêmicas. Beleza. Eu me filiei em 2015, né? Eu sempre fui muito interessado por... Eu lembro de ficar refletindo, assim... Primeira vez que eu fui no centro da cidade de Londrina, eu tinha... que eu me lembro, assim, de problematizar isso, sabe? De ficar pensando nisso. Lá pelos 12 anos, eu fui pro centro de busão e eu fiquei com na cabeça, mano, por que eu moro onde eu moro? E por que essas pessoas que moram nesses prédios, moram nesses prédios? E eu perguntei pra minha mãe, e ela falou assim, é muito complicado, porque Deus quis. Mas aquilo não fez sentido pra mim. Tipo assim, Deus tá de sacanagem, pô, morar aqui nesse bairro, que a gente é esculachado, a gente não tem acesso a muita coisa, e o que a gente tem é porque a gente tem que estar sempre lutando. E aquilo não fez sentido pra mim. Não que eu questionasse Deus, mas questionasse essa ideia. Eu acho que para mim estava muito superficial. E ali eu comecei a ficar pensando, tem alguma coisa errada aí. Tipo, não é porque só Deus quis, é porque tem várias outras coisas que acontecem que determinou que a minha família viesse morar aqui, né? Que os meus avós morassem aqui e que os pais dele... Aí, na faculdade, você vai entrando, você vai estudando essa questão, né? Da própria questão da história do Brasil, de que qual é o lugar do negro na na sociedade, a história escravista, o colonialismo, e a gente foi um país colonial que não é ensinado para nós. O que é ensinado para nós, a gente vai na quarta série aprender a história de Londrina, aqui era muito bonito, tinha uma terra fértil, e aí chegou a Companhia Norte de Terras do Paraná e veio aqui, desbravou e começou Londrina. Mas não, isso teve genocídio indígena, teve uma história de massacre, tá ligado? E que isso determina como a cidade vai crescer, quem mora onde. Então, os ricos vão morar num determinado lugar, que eles se autossegregam, e Londrina é um mapa, se você pegar, e quem é daqui sabe, pegar Centro e Gleba Palhano, e a história daquele lugar, a primeira ocupação por moradia é onde hoje é o lago. Eles expulsaram a galera dali e fizeram um lago pra soterrar a história, tá ligado? Mas não consegue soterrar, né? Porque essas pessoas hoje estão em outras ocupações e contam essa história. Então, tipo, eu estar ali é por causa da minha condição social, porque eu sou pobre, mano, é porque eu sou preta, porque o Estado e o governo organizam a nossa vida de um jeito pra gente nunca conseguir... raramente conseguir ascender e sair dessa condição, tá ligado? Então, o racismo também tá aí, onde as pessoas moram. Então, a maioria das pessoas que moram no centro, na Gleba Palhano, são brancos, tá ligado? E a maioria das pessoas que moram na quebrada os seus pais foram pobres, seus avós foram pobres, muitos são negros e que vieram do Nordeste. Então, tem essa história. Aí a questão isso tudo começou a fazer sentido na minha cabeça, eu fiquei pensando muito nisso, por isso eu decidi me filiar no partido de, se eu não, como meus avós me ensinaram, se eu não brigar por isso, por minhas conquistas, eu não vou ter. Então eu precisei lutar e brigar muito. Então, tipo, quando a gente fala em meritocracia, o que um jovem de quebrada faz pra estar na universidade, isso é meritocracia. Porque ele não teve quase nada, mano, e ele conseguiu chegar lá. Tipo, ou a mesma coisa você olha pra um Vinícius Júnior, pra falar de futebol. O que ele conseguiu é meritocracia, porque, de fato, ele não tinha nada, mano. Ninguém olhava pra ele. Ele, assim como... Quantos Vinícius Júnior que não são executados pela polícia no Rio de Janeiro, pô? Então, pra um Vinícius Júnior dar certo, quantos outros que morreram? Então, tipo, a nossa história é a história do nosso povo. E nada é dado de graça. Então, a gente, de fato, tem mérito. Agora, muitos burgueses que estão aí, de fato, não é, né? A indicação, é o pai, é o parente, é o... sei lá, é filho do imperador, que, a gente tem família real ainda no Brasil, pô. E os caras não é taxado, pô. É bizarro. E então eu sempre sabia que eu precisava lutar.
E aí, por isso fez sentido de eu querer me organizar em espaços que me dessem a possibilidade de eu pautar a minha realidade. De estar debatendo coisas que fazem sentido para mim. Só debater movimento estudantil não faz tanto sentido, porque eu iria sair da universidade e depois, o que eu ia fazer? Eu ia trabalhar, então eu precisava estar debatendo trabalho, eu precisava estar debatendo negritude, racismo, juventude, né? Cultura, arte, é o que eu queria debater, e no partido me dava essa possibilidade. Então, eu fui pro partido, fui muito naquela gana e sede de participar das coisas, e fui me interagindo, o pessoal de ter um funcionamento por núcleos. E são vários núcleos, né? Tem lugares que tem núcleos, bastante núcleo de bairro, e tem lugares que tem, além desses núcleos, tem núcleos temáticos, então, de negritude, de saúde, de educação, de cultura. E eu participava dessas reuniões, desses núcleos, para debater isso, para pensar o Brasil, para pensar a cidade de Londrina, para refletir sobre, e para estar em contato com os movimentos sociais que lutam nisso. Então, tipo, a gente sempre debateu e sempre esteve muito perto do pessoal que luta contra o aumento do busão. Então, aumento do busão, teve protesto contra. Nós estava lá. Por quê? Porque debatendo que, se aumenta o busão, isso impacta e tem impacto real na vida das pessoas, né? Tanto do custo quanto, tipo, as pessoas falam, mas quem paga o busão é o empregado, né? Tipo, o empregador. O empregador vai lá, paga o busão da minha mãe, da nossa família, vai trabalhar, então você não gasta o busão em tese. Mas transporte público e essa cidade é só sobre ir trabalhar e voltar para casa? E o resto? E a cidade, e a cultura, e ir para um rolê? Você vai ter que pagar busão. E a juventude vai ter que pagar busão. Então, a gente problematizava isso também, que o busão é a possibilidade de acessar a cidade, de ter direito à cidade, a várias partes da cidade, que é negado para a periferia. Então, nessas participações desses núcleos, fui conhecendo mais gente do partido, daqui, de fora, de outros lugares, e o pessoal foi gostando do que eu trazia, e a gente debatendo junto, e as políticas a gente vai se aproximando, né? Tendo confiança política, afinidade. E em 2016, quando entrou o ano eleitoral, eu, em tese, era para sair a candidata a vereador. Estava super animado, vamos ser candidata a vereador. Só que aconteceu de a nossa candidata a prefeita, que ia ser uma companheira Débora, ela teve alguns problemas que ela não conseguiu. Não ia poder. Aí, crise, né? E agora? Quem que vai ser o candidato? Porque antes disso, o pessoal ele organiza os seminários de programa, que são reuniões que vêm desses núcleos que debateram, tipo, o núcleo de saúde está debatendo a saúde de Londrina, então faz um diagnóstico, como é que tá, onde que vai o dinheiro, onde que é colocado o dinheiro da saúde, porque se a gente fala saúde, o postinho do bairro é saúde, a UPA é saúde, mas se você investe mais na UPA e não no postinho, qual que é a diferença? A diferença é que a UPA, ela só vê quando o problema já aconteceu. E o postinho, ele previne para o problema não acontecer. Então, para a saúde da população, para você prevenir doenças, prevenir um câncer, prevenir uma hipertensão, prevenir uma diabetes, você investindo no postinho, você consegue fazer isso. Então, a longo prazo, a população vive mais, tem mais expectativa de vida. Se você tira o dinheiro do postinho e coloca ele na UPA, você não vai estar prevenindo nada, você não vai estar instruindo nada, você não vai estar dando condições para um senhorzinho, um casal de idoso que tem uma dificuldade em saúde, qualquer dificuldade que seja, instrução de onde ir, está precisando de um benefício, isso é no postinho. Se você tira o dinheiro do postinho e coloca na UPA, você ferra nesse sentido do sistema, você só vê o que está estourando ali. Medica, dá um dipirona para a pessoa, manda para casa e é isso aí. Então você não trata nada. Você não tem uma atenção em saúde básica. Então, a gente fazia nesses núcleos esse diagnóstico dessas políticas, então, cultura, saúde, educação, via como é que estava a situação agora e fazia a nossa proposta. Então, o que a gente acha para ser uma política
que interesse a população, a maioria da população pobre, de Quebrada. O que a gente tem que fazer? Então, a gente faz o diagnóstico do problema e fala, beleza, essas são as propostas principais. Então, sei lá, por exemplo, o postinho fecha 6 horas da tarde, a galera tá trabalhando. Aí, quando a galera sai do trabalho, fecha o postinho. Então, como que uma mulher que tá grávida vai fazer um acompanhamento pré-natal se o postinho de saúde fecha no horário que ela tá trabalhando e quando ela sai do trabalho ela não consegue fazer acompanhamento nenhum? Então, por que o postinho fica aberto até 10 horas da noite? Para as pessoas poderem marcar uma consulta com o médico depois que elas saírem do trabalho. Só um exemplo, tá? Uhum. Então, isso é uma política de saúde que mostra que tem interesse. Então, a política que é hoje, ela tem um interesse, mas interesse de quem? Se o transporte todo ano sobe, de quem que é esse interesse? Dos donos da empresa. E por que a planilha não é aberta? Quanto que eles têm de lucro, a gente não sabe. É secreto. Por que é secreto? Porque tem interesse. Agora, se é uma política de interesse popular, então não. Então a gente vai fazer uma política de tarifa zero. Não precisa, é igual, ninguém paga para recolher o lixo de casa. É um imposto indireto. Por que não fazer isso na política de transporte? Tem uma lei federal para fazer isso, mas os caras não fazem. Por quê? Porque não é interessante para os donos. Então a gente fala que a política tem interesses. E a gente vai fazer a nossa leitura de sociedade e vai defender propostas e pautas que são interessantes para nós, do nosso povo. E aí, nisso aí, debatendo e fazendo esses debates, que daí a galera falou assim, não, mano, pode ser o Paulo, candidato. Eu falei, como assim, galera? E aí a galera... Como assim? A pessoa mais envolvida, como que você se surpreendeu? Como assim? Não, eu tinha 23 anos, eu fiquei, sabe... Como assim candidato a prefeito do nada? Eu era vereador, que eu tava topando só pra... É como uma tarefa, tá ligado? Foi o candidato mais novo, não foi? Foi. A intenção era sair candidato a vereador. Sabia que não ia ganhar, porque não ia ter dinheiro nenhum pra fazer campanha. R$0, porque a gente não recebia dinheiro nenhum do governo ou de financiamento. E a gente sabia que ia ser uma coisa mais militante mesmo, de mostrar as propostas, que dá pra fazer coisas diferentes. E aí surgiu a proposta, daí eu falei assim... Eu só vou ser se for unanimidade. Se for unanimidade do partido, beleza. Daí eu seria. Daí foi unanimidade. Aí, né? Daí acabou sendo aprovado em convenção partidária que eu fosse o candidato a prefeito. Daí eu peguei esse programa que foi construído ao longo do ano, do seminário de programa, sistematizamos enquanto partido as propostas, fizemos a maior proposta de projeto para a cidade da história, com mais de 450 propostas em várias áreas, com esse viés, né, com esse corte de quebrada, de periferia, de trabalhador, fazendo essa leitura para nós e denunciando os interesses dos poderosos, né, mano, na cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre essa dificuldade que foi a campanha eleitoral. Aí passou esse processo, aí vai pro processo eleitoral. E aí eu comecei a buscar, né? Falei, vamos ver o que falaram dele aqui nesse período. E aí eu fiquei, meu Deus. Porque, né, eu trouxe até aqui, eu vou ler. Teve um deputado bolsonarista que, né, agora, assim, continua eleito, que ele pegou uma foto sua com um boné que tinha uma folha da maconha, colocou no Facebook dele e colocou assim: esse é Paulo Silva, o candidato do PSOL à prefeitura de Londrina. Londrina tem um PSOL de verdade. Paulo Silva é a cara do PSOL. E aí eu comecei a ler os comentários, e eram comentários, tipo assim, horrorosos. Só que tinha pessoas brigando também com os comentários, né? Tinha uma galera que tava, tipo, xingando ele horrores também, tipo, batendo boca. E aí eu fui buscar vídeos no YouTube. E aí tem até um vídeo com um professor meu, que é o Fábio, e aí ele te entrevistando na UEL e tal, e aí os comentários assim, nossa, esse cabelo, isso e aquilo, e tipo, nossa, o cara não sabe falar tal coisa, ai, como, tipo, meio que julgando a proposta com um olhar mais de empresário, assim. Como que foi pra você lidar com essas ofensas e seguir, sabe, no processo eleitoral? Meio que no processo ele é tão corrido que você... Cada dia é tanta coisa que acontece. Pra você ter noção, em um mês e meio eu participei de 50 debates. Era mais de 2 debates por dia. Em vários lugares, em bairro, teve vários bairros que chamou a gente, a associação de morador para fazer debate, a gente ia.
em conselho a gente ia, em universidade a gente ia. Então você acaba assimilando, tipo assim, o peso disso, de enfrentar isso, depois que caia na realidade. Mas foi 9 ameaças de morte que eu sofri, ao ponto de, depois da eleição, durante a eleição, eu tive que mudar de casa. Eu fiquei na casa de uns amigos meus do partido, morando lá para tanto fazer agilizar na questão da campanha, quanto para deslocamento, que eu não podia sair. A galera ficou preocupada mesmo de eu sair e com a minha segurança. Porque foram várias mentiras que foram sendo inventadas, né? Até de tipo que eu era traficante. Tipo, porra, como que um traficante, sabe, vai ser candidato, tá ligado? Não tem como isso, sabe? E as pessoas... Ali começou essa pira de você soltar alguma coisa na internet e bombar e estourar. Não tinha o WhatsApp muito forte ainda, era mais Facebook. Mas dá pra ver que é uma estratégia que eles começaram a usar mais ou menos nesse período também, essa galera, exatamente, né? Exatamente. Lá em 2013, né? Que começou que é tipo uma foto, circular... uma frase, e aí, tipo assim, lidem com isso, sabe? Não exatamente. Mas nem só, né? Porque a gente pesquisou algumas coisas e a gente, conversando com você antes também da entrevista agora, você também foi atacado diretamente por exemplo, matérias de jornal no maior jornal que é de circulação aqui da cidade, que é a Folha de Londrina. Sim. Os caras escreviam coisas assim, tipo, como pode um candidato a prefeito, alguém querer ser, só pelo fato de ser candidato e querer ser prefeito de Londrina, essa cidade maravilhosa, cidade tão culta, alguém tão inculto, que não conhece os gostos dos bons queijos e vinhos caros, esse tipo de comentário e de editorial. Eu fiquei assim, aí você vai entendendo quem é quem na cidade e qual é o interesse, porque o jornal ele pode barrar isso, um bagulho racista desse, tá ligado? Que é racismo, que a gente tem o que falar. Até porque passa por milhares de pessoas até falarem, ok, vai publicar. A gente também sabe que existem as forças editoriais ali dentro e interesses, e a gente depois vai entender quem é o cara que escreveu, os vínculos políticos dele, os interesses políticos dele, com medo, na verdade, né? De ter alguém que tá aparecendo, que é filho de empregada doméstica, ser candidato a prefeito, pô, e tá falando disso. De que sim, que eu dei uma entrevista antes, que sim, eu era filho de empregada doméstica, e eu tenho orgulho disso, que a gente sempre foi trabalhador em casa, e que por que não? Se a gente pode trabalhar na cidade, contribuir para a cidade crescer, porque a gente não pode agora participar da política, reivindicar a política e pautar a política, e disputar ela, tá ligado? E com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa proposta. Por que não? E isso irritou muita gente. Depois eu dei uma entrevista muito boa na Folha, e eu falei muito sobre saúde, política de saúde, mas a gente sempre foi boicotado. Foi um processo de ataque muito forte, foram 9 ameaças de morte, e a gente foi boicotado e cortado dos debates de TV, que foi muito importante para não ter mais visibilidade, né? Então, por exemplo, o Bellinati, ele sempre queria que eu tivesse nos debates, ele sempre defendia que eu tivesse nos debates, e sempre conversou comigo, muito de boa, assim, tipo, nossa, que interessante que você tá... Agora, o outro candidato, que era o Walter Orsi... Uma dúvida, essa foi a primeira eleição dele como prefeito? Foi, que ele entrou como prefeito, foi eleito. O Walter Orsi, que era do PSDB, na época, ele me barrava, porque ele tinha esse poder, né? Que o nosso partido não tinha um tamanho na Câmara Federal, que segundo a lei que estava vigente à época, para ser indicado direto aos debates de TV. Então, outros partidos maiores podiam barrar outros partidos menores. Mas os partidos, tipo, partidos bem menor que o meu, eles colocavam no debate. Mas o meu partido, de jeito nenhum, eles não queriam que eu tivesse no debate. Porque eles sabiam que eu ia trucidar os caras no debate. Eu sabia muito. Tipo, eu estudei pra caramba, entendeu? A gente ficou 1 ano debatendo seminário de programa, debatendo a cidade. Na minha cabeça, tinha um mapa da cidade de conhecer as políticas. Sabia de muita coisa? Não. Mas eu sabia debater qualquer política e a gente tinha proposta para qualquer política e tinha um projeto escrito. Então, tinha um embasamento para debater com eles que não tinha nada, assim, não tinha projeto algum. O projeto do cara foi uma folha Word de 6 páginas de projeto de cidade. Pô, como que você quer ser prefeito escrevendo uma folha de 6 páginas bem porcamente?
sabe? Então é complicado, assim. E aí foi esses ataques que foram o principal, que barraram a visibilidade nossa, e eu fiz campanha de prefeitura com R$ 1.200. Para fechar então esse assunto dos debates, né? Você falou de toda essa polêmica de que muitas vezes vocês foram boicotados, né? Você e o partido durante a campanha. Você citou para a gente também previamente que um debate muito especial para você, dentre esses 50 desse tempo de campanha, foi o debate da UEL. Eu queria que você falasse um pouquinho por que foi um debate especial para você. Teve esse debate muito especial da UEL e o debate com a Guarda Mirim, que foi uma molecada da Ipsmel também. Esses foram os 2 debates muito importantes, eu vou explicar o porquê. O da UEL, porque eu era estudante da UEL, né? Então, a comunidade universitária foi lá em peso. E eu me senti em casa, porque antes desse debate, teve um debate no universitário, colégio bem... galera mais burguês da cidade, Elite, esse, né? Colégio. E aí eu fui vaiado, a galera fazendo um clima, tipo, futebol mesmo, pra me desestabilizar, né? Então, eu não gostei disso. Era uma molecada, assim, nunca me viu, nunca me conhece, e eu mal começo a falar, já vai me vaiando, né? Daí você vai vendo a luta de classe, né? Como é que é o ódio da elite contra nós e tal. O Renato Freitas, lá de Curitiba, ele fala muito disso, muito bem, assim. Quem não conhece, acompanha o cara, que é fenomenal. E aí, lá na UEL, eu tava em casa, então eu pude falar abertamente. Eu já estava pro final da campanha, então várias coisas já estavam bem mais assimiladas na minha cabeça, entendendo melhor a dinâmica do próprio debate, porque é tipo um jogo mesmo. Você entra meio friozão, aí você vai aquecendo, e às vezes a gente vê um debate na TV, a gente não tem a noção, mas é muito diferente, é muita coisa, e aí isso você fica nervoso, é natural. Mas ali eu já estava numa maratona, então já estava bala. Então foi um dos melhores debates que eu fiz. Aí os vários CAs estavam ali presentes, o meu CA, então a galera deu super apoio, fui muito aplaudido. E eu gostei muito porque eu consegui arrancar coisas até do atual prefeito, que ele prometeu coisas que obviamente que ele não fez, né? Como, por exemplo, auditar as dívidas públicas, porque a galera fala muito em corrupção, mas quando assume o governo, então por que você não abre lá os livros e as caixas para ver o que está errado? Que contrato que tem ali? Aquele contrato é correto ou não? Para ver, vamos investigar se o lucro da empresa de busão, ela está tendo um lucro absurdo, para a gente controlar isso. Vamos olhar se está tendo desvio da saúde, vamos olhar se está tendo desvio da educação. Como? Auditando a dívida pública, pô. E aí eu fiz vários debates como esse, e aí o cara falou, não, é isso mesmo, tem que auditar, e não sei. Aí teve vários memes da hora disso aí. E o outro debate, que foi muito importante, foi com a Guarda Mirim, foi com a juventude ali, e foi muito bom também, porque eu recebi perguntas e as crianças estavam tipo hipnotizadas, assim, olhavam pra minha cara, ô tio, você é igual nós, você é candidato a prefeito, como assim? E tipo, eles estavam, eu vivi ali pela primeira vez que eu tive essa noção de que para algumas pessoas eu poderia ter sido uma referência, de me ver num lugar assim que eles nunca viram alguém como eles, como nós naquele lugar, né? Então, para uma criança falar isso para mim é muito impactante. A gente recebeu uma árvore desse debate e meu avô plantou em frente de casa, e ela tá gigante assim. Tá lá até hoje. E aí foi um marco muito importante que eu levo, assim, esses dois debates. Uhum. Que legal, eu acho que é muito significativo, né, vir da resposta que você deu, que é do ataque, né, que não só o partido, mas você recebeu, né, tipo, 9 ameaças de morte durante a campanha, e você ser tão bem acolhido dentro da universidade, né? Tipo, você ter um apoio ali dentro da universidade, você vê aquela galera dos centros acadêmicos, do próprio DCE, enfim, demonstrando um apoio. Enfim, acho que é muito significativo fazer esses paralelos aí, né? De com quem a gente está debatendo, com quem a gente está conversando. E é porque não é por acaso, né? Porque mesmo eu estando no partido, sempre estava
lutando ali. Então, na greve de 2015, que os professores tomaram um pau do Beto Richa, eu tava lá junto com a galera, junto com o DCE, junto com o CEAS. Então, ocupando a reitoria por melhoria na moradia estudantil, por aumento de bolsa para estudante pobre, por permanência, política de permanência, nós estava ali. Então, quem realmente conhece, né? É um reconhecimento, né? Conhece e reconhece, eu me sentia abraçado, tá ligado? Eu acho isso incrível. E agora já dando, caminhando aí já mais pro final da entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou um monte, né? Mas tipo, que você finalizasse, assim, deixando um pouquinho sobre como é para você, não só agora nesse contexto da campanha eleitoral, né, mas para além dela, né, para o que aconteceu depois e para o que veio antes, como um cara negro que veio da periferia, militar o que você já militou e continuar militando apesar de todas essa reprodução de preconceito, enfim, que você sofre. E eu vou até ler um trechinho que você falou isso aqui, ó. Palavras suas. E que a gente achou que foi muito marcante, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre. As lutas comunitárias periféricas foram e são lutas brutais, onde uma puxa a outra. E o horizonte é lutar, ter esperança e ousadia e não deixar-se ser paralisado pelo medo. A minha arma é estar organizado, através da associação de bairro, partidos políticos, coletivos ou movimentos, pois quem nos oprime está organizado e muito bem organizado, e esta situação não será revertida a não ser com a mesma organização. Caraca, nem sabia. Dá pra falar muita coisa disso, mas eu acho que todo mundo sabe, mesmo que talvez possa não conseguir colocar em palavras, por exemplo, mas vai ter memória, vai ter consciência disso, de que o mundo é difícil, é duro, é aquela frase, né? Matar um leão por dia, né? E o quanto que isso é uma luta, às vezes, muito solitária, e às vezes muito cruel, assim. E eu acho que a forma da gente lutar coletivamente é uma forma de a gente retomar experiências e histórias que os nossos antepassados ensinaram para nós, sabe? Então, a gente não precisa estar sozinho. A gente não está sozinho nesse mundo. A gente tem muita gente do nosso lado que está sofrendo como nós, que tem as mesmas experiências de vida como nós, tem às vezes muitas dificuldades semelhantes, mas que tem as mesmas também, os mesmos sonhos, a mesma vontade de lutar, de ganhar, de vencer, de ir para cima, de transformar a realidade. Então a gente pode fazer isso coletivamente, mas o que o nosso inimigo não quer é que a gente se junte coletivamente, porque aí a parada fica mais embaixo. Então todas as nossas conquistas históricas foram coletivamente. Se a gente pegar as histórias de luta do nosso povo, né, desde as lutas mais atuais por moradia, luta por território, luta pelo espaço, a luta por trabalho, enfim, as lutas no gerais foram todas coletivas. Se a gente pegar a história do povo negro aqui em diáspora, em luta, foi uma luta histórica. Se a gente pegar a história de Quilombo dos Palmares, que eram várias cidades, tá ligado? O Estado colonial invejou isso. Como assim? Os caras são um Estado, aqui no nosso território que a gente diz que é nosso, do português, e estão ali construindo uma sociedade totalmente diferente, sem escravidão, prosperando, e é mais rica do que a nossa capital mais rica. E os caras têm comércio com outros países, tá ligado? Outras nacionalidades. Como assim? Esses caras têm poder bélico, se eu deixar esses caras aí, esses caras vão destruir a sociedade colonial. Palmares é a expressão da outra sociedade. Existia a sociedade colonial e a sociedade que é a sociedade da libertação, que era o Quilombo dos Palmares. O que os caras fez?
durante 100 anos, atacou Palmares até destruir Palmares. Eles queriam uma rendição incondicional. E eles não aceitaram, mas em 100 anos, às vezes se conta muita história do final disso. Mas o final não foi naquele 20 de novembro. Não foi ali. A história de Palmares continuou em nós, continua em mim, continua em você, em todos nós, que estamos na quebrada, que carrega essa luta, essas histórias de sobrevivência. Então, quando a nossa mãe, nossa avó, vai na vizinha e bate palma e fala: ô vizinha, tem uma xícara de açúcar, uma xícara de sal para me emprestar? E aí eu faço um bolo, tem um ovo, vê uma xícara de farinha. Isso é estratégia milenar de sobrevivência, tá ligado? Que nós desenvolveu. Solidariedade. Essa é uma reivindicação nossa. Então, enquanto tinha um mundo colonial que falava que tinha que escravizar, que matar, que roubar, que estuprar, e a barbárie, tinha o outro lado que sempre pautou pra gente sobreviver. Nesse mundo hostil, a gente tem que se aglutinar, a gente tem que se aquilombar, a gente tem que se juntar. E foi nessa juntar os seus pouquinhos que a gente conseguiu ter grandes histórias, né? De revoluções pelo mundo. Então, eu acredito que a nossa unidade de luta tem várias organizações, tá? Que representa tudo isso. Não é uma organização só, são várias organizações que estão ali organizadas. Então, uma roda de rima, tá ligado? Que o molecada organiza, ela é a experiência de resistência. Um sarau é uma experiência de resistência. Uma roda de samba é uma experiência de resistência do nosso povo. Um ciranda da paz é a história sendo construída e que dá, de fato, a possibilidade de transformar a realidade, transformar as pessoas, as histórias, as vidas, e de dar um sentido para a nossa luta de que a gente pode, junto, conquistar muita coisa e pode, junto, mudar, de fato, a nossa realidade, estruturando ela completamente diferente. Então, e essa tradição, ela é uma tradição, uma história que ela não é muito contada. Mas eu acredito fortemente que essa tradição revolucionária é uma tradição revolucionária negra. Então, nas escolas a gente aprende muito sobre a Revolução Francesa, né? A galera geral fala Revolução Francesa. Mas por que ninguém fala da Revolução do Haiti? Por que ninguém fala da República de Palmares? Que estava acontecendo nesse mesmo contexto, mas enquanto a Revolução Francesa era relutante falava de liberdade, mas liberdade só para os brancos que tinham posses. Falava em fraternidade, mas só para aqueles que moravam na metrópole. Para quem morava nas colônias francesas, não. E como assim para esses caras que são escravos, vocês vão querer defender liberdade? Como assim? E os caras fizeram uma revolução, pô. A Revolução Francesa estourou, meses depois estourou a Revolução Haitiana, os caras botou a ilha abaixo. Não é qualquer coisa, é como se fosse era a maior economia fora da metrópole no mundo. Então, tipo, é como a China hoje, tá ligado? E fizeram uma revolução, tomaram o poder e durou vários anos isso, mas conseguiram implementar um novo sistema que tivesse o fim da escravidão. E não só contente com isso, os brancos coloniais tentaram invadir Inglaterra, Espanha, França, Estados Unidos. A parte sul dos Estados Unidos tentou invadir o Haiti, mas eles resistiram, lutaram e fizeram a Constituição mais avançada em questão de liberdade. Liberdade radical, que todo mundo ia ter acesso à terra, ia poder produzir junto, que todos ali seriam livres e que o Haiti era a terra da liberdade no mundo. E eles, não felizes com isso, decidiram apoiar outras revoluções pelo mundo contra a escravidão para fora do Haiti. Então eles financiaram Simão Bolívar na América Latina e falou: a gente financia você, Simão Bolívar, se você e os movimentos de libertação que você liderar na América Latina abolir a escravidão, tá ligado? Então tudo ali começou no Haiti, mano. E a gente começou a transformar o mundo. Então a gente nasceu num mundo pós década de 90, que não é um mundo que tem colônias mais. Mas o mundo colonial ficou até meados do século passado. Até a década de 60 ainda tinha colônias no mundo. Hoje a gente tem um mundo que não tem essa estrutura colonial como era antes. Tem um novo colonialismo e um neocolonialismo que a galera fala? Tem. Mas os povos de África, de Ásia,
e da América Latina conseguiram se libertar. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial é para isso, é disputa colonial. É as potências da Europa disputando, falava, onde que vai ser o nosso pedaço no mundo? Onde que a gente quer explorar? Quem que a gente quer usurpar? Quem que a gente quer matar? E contra isso vem o povo africano, vem o povo asiático e vem os povos latino-americanos querendo a sua liberdade. A gente conquistou. Agora o que a gente vai fazer com ela? Se a gente de fato vai deixar nas mãos dessa galera que está aí usurpando o poder e que está só com os interesses do capitalismo, ou a gente vai construir uma sociedade de fato, um humanismo radical igual fala o Fanon, que foi um outro revolucionário negro e tal, que lutou na Revolução Argelina, enfim, ele era um médico muito foda, e ele falava que além da liberdade ser uma luta constante, a gente tem que defender um humanismo radical no mundo. Então, fim do racismo, mano. Não dá pra gente ter numa sociedade em que a gente tolera o racismo, tá ligado? Não dá pra... E aí o racismo em todos os níveis. Como que a gente ainda tem segregação racial na cidade? Se a gente entende que em determinadas áreas da cidade a polícia pode entrar e chacinar geral. E no outro dia, o que vai aparecer na TV? Ah, a polícia entrou em confronto e suspeitos foram mortos porque ameaçaram e atiraram contra a polícia. Mas sendo que a gente sabe que essa não é a história, pô. Que é o que acontece no Rio de Janeiro, os caras matar criança dentro de escola, tá ligado? É a barbárie da barbárie. Então, essa sociedade a gente vai ter que destruí-la, tá ligado? E só vai conseguir isso coletivamente e organizado. A organização é a nossa única arma, é a nossa única força, é a luta possível pra gente transformar esse mundo. E eu acredito de fato nisso, porque a primeira arma do inimigo é fazer você desacreditar. E se você já entra em campo falando que você já perdeu, irmão, Marrocos não tinha chegado para disputar terceiro lugar na Copa do Mundo. Todo mundo falava, Marrocos já caiu na fase de grupo, irmão. Marrocos acreditou. Mas transpondo de Marrocos para nossa realidade é a mesma coisa. A elite, a burguesia sempre vai implantar a sua ideia na nossa cabeça de derrota, de que não dá certo, de que a sociedade é assim mesmo. Mas é igual os mano do hip hop falam, visão, mano. Qual que é a nossa visão? Nossa visão tá na história do Racionais, tá na história do Facção, tá na história do 509E que eu ouvi ao longo da minha vida e que, sei lá, você vai em qualquer quebrada, você toca o beat do Negodrama, tá ligado? Toca e deixa eu trocar 2 segundos e pausa. Todo mundo vai continuar cantando, tá ligado? Porque aquilo diz de nós, mano. E diz da nossa memória coletiva. E aquela sociedade que é cantada ali, é a sociedade que eu quero, tá ligado? Que eu quero construir, mano. E se não for com nós, não vai ter nada sem nós. Porque nós levantou isso aqui, tá ligado? É a quebrada. Então, essa é a luta que faz sentido. Então, não faz sentido eu levantar uma candidatura, chegar lá e falar, agora eu sou candidato aqui. Ah, pra quê? Pra quê disputar poder? Pela nossa visão de sociedade que a gente quer. Para uma sociedade de libertação, para uma sociedade que garanta mais direito. E, de fato, a gente está conquistando isso. Tem várias candidaturas ao longo desse ano que foram eleitas no Brasil inteiro, que são candidaturas negras, que foram eleitos deputado estadual, deputado federal, com essa pegada de lutar, tá ligado? Hoje eu tô no PSOL, tô me aglutinando num coletivo que chama Maloca Socialista, que nós tá tendo a visão de que, assim, é preciso disputar seriamente o partido, os rumos do partido com a quebrada, com a periferia. Então, nós vai juntar o que nós temos de organizado, nós vai juntar a nossa visão na Maloca e ter essa visão de que o socialismo ele é periférico, ele é de quebrada, ele é de favela, um socialismo e a Revolução Brasileira vai ser isso. E vai ser maloqueira, senão não vai ser, tá ligado? Então, essa é a nossa visão, de passar pro partido que, pô, a gente precisa derrotar o fascismo, e para derrotar o fascismo só vai ser com o nosso povo, senão não vai derrotar, mano. E eu acho que não tem um jeito melhor de encerrar, né, assim, com a sua fala. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e você é foda, parabéns. É nóis, tamo junto sempre, né? Obrigado pelo Ciranda, pelo espaço, e vocês são foda. Carlos Marighella.